Olá, tudo bem? Você consegue responder essas perguntas bíblicas? Olha aí. Qual rei era marido de Jezabel? Qual rei realizou um banquete na noite de sua morte, durante o qual viu a escrita aparecer na parede e prendeu João Batista? Qual rei, obeso de Moabe, foi morto quando uma espada foi enfiada em sua barriga? Muito bem-vindo ao Show do Cristão, seu quiz bíblico na internet. No nosso quiz de hoje, vou te fazer 20 perguntas sobre reis da Bíblia Sagrada. Como andam seus conhecimentos bíblicos? Está passando na Rede Record a novela bíblica Reis. Você tem assistido? Mas as perguntas que vou fazer para você aqui são referentes à Bíblia Sagrada. Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazendo a pergunta e você vai colocando nos comentários se você está acertando ou errando, ok? E vamos para o quiz. Pergunta de número 1. Qual era o nome do rei de Salém que trouxe pão e vinho para Abraão? Opção A, Melquisedeque. Opção B, Geu. Opção C, Zacarias. Ou opção D, Acás? Tempo. Se você disse Melquisedeque, opção A, você acertou. E em Gênesis 14:18 diz assim, ó: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Pergunta de número 2. Quem foi o primeiro rei do reino separado de Judá? Opção A, Asa. Opção B, Jeroboão, filho de Nebate. Opção C, Roboão. Ou opção D, Baasa? Tempo. Se você disse opção C, Roboão, você acertou. Em 1 Reis 12, 16, 17 diz assim, ó: Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão. E a pergunta de número 3. O amigo de Davi, Jonatas, era filho de qual rei? Opção A, Salomão. Opção B, Ezequias. Opção C, Saul. Ou opção D, Josafá? Tempo. Essa não é difícil se você ler a Bíblia, hein? Se você disse opção C, Saul, Jonatas era filho do rei Saul. E em 1 Samuel 18, 1 diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. Pergunta de número 4. Qual rei era marido de Jezabel? Opção A, o rei Zinri. Opção B, Acabe. Opção C, Onri. E opção D, Ocosias. Tempo. Se você disse opção B, rei Acabe, você acertou. E em 1 Reis 16, 29 diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E ele era esposo de Jezabel. Pergunta de número 5. Qual rei do reino do norte de Israel foi a Jerusalém e roubou ouro, prata, vasos, tesouros e levou reféns? Opção A, Jeoás. Opção B, Geu. Opção C, Jeroboão II.
Ou opção D, Zacarias? Tempo! Se você disse opção A, Jeoás, você acertou. E Jeoás, rei de Israel, e veio a Jerusalém e rompeu o muro, e tomou todo o ouro e prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei. Esta linda passagem você pode ler em 2 Reis 13:14. E a pergunta de número 6. Qual rei de Judá é registrado como tendo construído uma piscina, um canal e trazido água para Jerusalém? Opção A, Jorão. Opção B, Asa. Opção C, Josafá. Ou opção D, Ezequias? Tempo! Se você disse opção D, Ezequias, você acertou. E a referência bíblica em 2 Reis 20:20 diz assim, ó: Ora, o mais dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro de Crônicas dos Reis de Judá? E a 7ª pergunta do nosso quiz de hoje: qual rei de Judá era filho de Refizaba? Será que é assim que lê? Se eu li errado, coloque aí nos comentários. Opção A, Oséias. Opção B, Peca. Opção C, Menahem. Ou opção D, Manassés? Tempo! Se você disse opção D, Manassés, você acertou. E em 2 Reis 21:1 diz assim, ó: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Refizibá. E a 8ª pergunta: qual rei é repetidamente descrito como tendo feito Israel pecar? Opção A, rei Nadab. Opção B, Elá. Opção C, Jeroboão, filho de Nebate. Ou opção D, Baasa? Se você disse opção C, Jeroboão, filho de Nebate, você acertou. E em 1 Reis 14:16 lemos assim, ó: E entregou a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez Israel pecar. O pecado espalha que nem fermento, não é mesmo? Nona pergunta. E aí, você está gostando das perguntas do nosso quiz de hoje, hein? Você está acertando ou não? Você já deixou teu like, já se inscreveu em nosso canal? Faça isso nesse momento. E vamos voltar para o quiz. Quem reformou o templo e a religião da terra, como resultado do sumo sacerdote encontrar no livro perdido da lei? Opção A, Amon. Opção B, Josias. Opção C, Jeoás. E opção D, Ocosias. Tempo! Se você disse opção B, Josias, você acertou. Em 2 Reis 22:8 diz assim: No ano 18º do rei de Josias, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E a 10ª pergunta, estamos no meio do nosso quiz. Se você não deu like, não se inscreveu ainda, faça nesse momento. Qual rei de Judá foi levado ao exílio depois de testemunhar a morte de seus filhos antes de ser cegado? Opção A, Zedequias. Opção B, Joaquim. Opção C, Jeconias. Ou opção D,
Pecaias. Tempo. Se você disse opção A, Zedequias, você acertou. E aos filhos de Zedequias mataram diante de seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias e ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. 2 Reis 25:7. E a 11ª pergunta: qual rei da Síria atacou o reino de Ezequias? Opção A, Tiglat-Pileser III. Será que eu li certo? Opção B, Salmaneser V. Opção C, Assaradão. Será que é assim que escreve? Opção D, Senaqueribe. Se você disse opção D, Senaqueribe, você acertou. E a referência bíblica você lê em 2 Reis 18:13, que diz assim, porém no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E a 12ª pergunta: qual rei teve um sonho sobre uma estátua feita de diferentes metais? Opção A, Evil-Merodach. Opção B, Nabopolassar. Opção C, Nabucodonosor. E opção D, Merodach-Baladão. Tempo. Se você disse opção B, Nabucodonosor, você acertou. E em Daniel 2:1 diz assim: e no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. E a 13ª pergunta: qual rei realizou um banquete na noite de sua morte, durante o qual viu a escrita aparecer na parede? Opção A, rei Ciro. Opção B, Belsazar. Opção C, Dário II. Ou opção D, Sargão II. Tempo. Se você disse opção B, Belsazar, você acertou. E em Daniel 5:1 diz assim, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E a 14ª pergunta, estamos chegando na reta final. Qual rainha era neta do rei Onri de Israel e mãe do rei Ocosias de Judá? Opção A, Hadara. Opção B, Jezabel. Opção C, Maqueda. E opção D, Atalia. Tempo. Se você disse opção D, Atalia, você acertou. E a referência bíblica em 2 Reis 8:26 que diz assim, era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filho de Onri, rei de Israel. E a pergunta de número 15, qual rei prendeu João Batista? Opção A, Herodes Antipas. Opção B, Filipe. Opção C, Adriano. Ou opção D, Augusto. Se você disse opção A, Herodes Antipas, você acertou. E em Marcos 6,17 lemos assim, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado
no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Marcos 6,17. E a 16ª pergunta: qual rei de Bassã foi morto pelo exército de Moisés, junto com todos os seus soldados? Opção A, rei Sion. Opção B, Jair. Opção C, Maquir. E opção D, Og. Se você disse opção D, Og, você acertou. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Gog, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Endrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado na tua mão ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbrom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos, e todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Você pode ler em Números 21, 33, 35. E a 17ª pergunta do nosso quiz: qual rei, obeso de Moabe, foi morto quando uma espada foi enfiada em sua barriga? Opção A, Eglon. Opção B, Jabim. E opção C, Jobabe. E opção D, Merom. Tempo. Essa é difícil, hein? Se você disse opção A, Eglon, você acertou. Em Juízes 3, 21, 22 diz assim: então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe a cravou no ventre do rei Eglon, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. E a 18ª pergunta: qual rei tinha uma filha chamada Berenice? Opção A, Cláudio. B, Calígula. C, Herodes Agripa I. D, Antíoco III. Tempo. Se você disse opção C, Herodes Agripa I, você acertou. Segundo os historiadores, o rei Agripa I tinha uma filha chamada Berenice. Nós, porém, não encontramos nenhuma referência bíblica sobre este fato. Se você encontrar, coloque aí nos comentários. E a penúltima pergunta: um poderoso terremoto é registrado como acontecendo durante o reinado de qual rei de Judá? A, Jotão. B, Acás. C, Uzias. Ou D, Amazias. Tempo. Se você disse opção C, Uzias, você acertou. E a referência bíblica em Amós 1:1 que diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E a última pergunta: quem é o rei que foi casado com Vasti e Ester? Opção A, Dário I. B, Assuero. C, Cambises II. Ou D, Artaxerxes I. Tempo. Se você disse opção B, rei Assuero, você acertou. E em Ester 2,17 diz assim: e o rei Assuero amou a Ester mais do que todas as mulheres,
e alcançou perante ela graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. E aí, pessoal? Essas são as perguntas do nosso quiz de hoje. E aí, foi fácil, difícil? O que você achou? Coloque aí nos comentários se você acertou, se você errou. Diga também de qual cidade você está assistindo ao nosso quiz. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque assim você vai estar ajudando ao nosso ministério. Deixa também o seu like e envie o nosso vídeo aos seus familiares, os seus netos, os seus entes queridos. Agora está aparecendo aí alguns vídeos aí, ó. Escolha um desses e teste os seus conhecimentos bíblicos. Um abraço e Deus abençoe você e tua família em nome de Jesus.